Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, nós vamos estudar sobre os gases. Tema aí da semana 1 do PET 6. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Então, se inscreva no canal e também ative o sininho. Assim você será notificado das novidades do canal. É muito importante também que você comente o que você achou da aula e também compartilhe com seus amigos e colegas. Ah, e não esqueça de deixar o seu like no final. Então, hoje vamos estudar os gases nas condições ambientes, também a experiência de Torricelli. Vamos ver sobre o tema, nós vamos estudar o volume dos gases, a pressão dos gases e a temperatura dos gases. Vamos lá? Objetivos da nossa aula: entender por meio do modelo cinético molecular as propriedades específicas dos materiais, tais como as variações de volume de gases em situações de aquecimento ou resfriamento. Vamos ver agora um modelo de como as substâncias se comportam nos estados físicos. No estado sólido, é o estado físico mais organizado, onde as partículas estão mais organizadas. Não tem espaço entre as partículas, que podem ser átomos, íons ou moléculas. Estão muito compactadas e seu conjunto parece formar uma figura geométrica. Possui forma definida. Então, pelo desenho, a gente pode imaginar que essa figura geométrica seria um cubo. Já no estado líquido, representado por uma porção de esferas ligeiramente compactadas, do que no estado sólido. Não existe uma ordem explícita na posição das partículas. Quase não existe espaço entre elas. Já no estado gasoso, é o estado físico mais desorganizado. Não tem forma definida, o espaço entre as partículas é bem maior do que o seu próprio tamanho. Então, vamos às características dos gases. O estado gasoso. Os gases têm massa, como mostramos na figura ao lado. Vamos imaginar dois balões, um de ar atmosférico e o outro de gás carbônico. Dois balões exatamente iguais, contendo iguais volumes de gás carbônico e de ar. Mostram que o balão de gás carbônico tem mais massa do que o balão do ar. Os gases sempre tendem a ocupar todo o volume do recipiente que os contém. É a propriedade de expansibilidade. Os gases são muito menos densos do que os sólidos e os líquidos, isto é, em igualdade de massa, ocupam um volume muito maior. Os gases sempre se misturam entre si. Outra propriedade, difusibilidade. Os volumes dos gases variam muito com a pressão, grande compressibilidade, e com a temperatura, grande dilatabilidade. Então, tá aí as características dos gases. Estudo dos gases. Quando estudamos um gás, devemos considerar as seguintes grandezas fundamentais: a massa, o volume, a pressão e a temperatura. As influências da pressão e da temperatura são tão grandes que realmente só faz sentido quando mencionamos o volume de um gás, fornecendo também sua pressão e sua temperatura. Vamos ao primeiro item do estudo dos gases, que se trata do volume dos gases. De maneira simplificada, podemos dizer que o volume de um gás coincide com seu próprio volume do recipiente que o contém. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade padrão é o metro cúbico, representado por m⁵ definido como volume de um cubo, cuja aresta tem 1 metro cúbico de comprimento. Então, no estudo dos gases, os volumes são também medidos em litros, em mililitros e em centímetros cúbicos. Então, as equivalências: 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, que equivale a 1 milhão de mililitros, que é igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. 1 litro é igual a 1.000 mililitros, que é igual a 1.000 centímetros cúbicos. E 1 mililitro é igual a 1 centímetros cúbicos. Então, se você precisar resolver alguma atividade que tenha conversão de unidades, aí está a tabelinha de equivalências.
Agora vamos ao estudo da pressão dos gases. Em física, define-se a pressão como o quociente entre uma força, que pode ser o peso, e a área da superfície onde a força está aplicada. Matematicamente, temos a pressão é igual à força, o quociente da força, pela superfície onde essa força é aplicada. No caso dos gases, a pressão resulta dos choques de suas partículas contra as paredes do recipiente que o contém. A pressão dos gases é também medida em milímetros de mercúrio, mmHg, unidade que resulta de uma experiência clássica de Torricelli. Quando um tubo completamente cheio de mercúrio é emborcado num recipiente que também contenha mercúrio, a altura H em que o mercúrio estaciona depende exclusivamente da pressão do ar atmosférico, como mostrado na figura H. Temos aqui, na figura ao lado, temos aqui a altura, que no caso é medida em milímetro de mercúrio, e é exercida aí de acordo com a pressão do ar. O ar atmosférico foi o primeiro gás a ter a sua pressão medida. Essa façanha foi realizada pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli, no ano de 1643. Ele criou o tubo de Torricelli, hoje conhecido como barômetro de mercúrio. Esse aparelho, denominado barômetro de mercúrio, serve para medir a pressão atmosférica. Basicamente, Torricelli pegou um tubo de vidro com 1 metro de comprimento e o encheu de mercúrio. Depois ele inverteu esse tubo sobre um recipiente que também continha mercúrio. Assim, ele observou que o líquido começou a descer, mas parou em determinada altura, que foi de 76 milímetros de mercúrio, que é justamente onde parou, né? Nas duas figuras a gente pode observar onde parou aí a coluna de mercúrio. Ele realizou essa experiência ao nível do mar. Portanto, se ele concluiu que uma coluna de mercúrio de 76 centímetros ou 760 milímetros equivale à pressão atmosférica. Por isso, dizemos que, ao nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. Que corresponde, no caso, a 760 Torricelli ou 1 atmosfera. Ainda sobre a experiência de Torricelli, ele concluiu que uma coluna de 76 centímetros ou 760 milímetros equivale à pressão atmosférica. Então, está aí as equivalências. Então, nós podemos dizer que a nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio, ou seja, 1 atmosfera equivale a 760 milímetros de mercúrio. E as outras equivalências em milímetro de mercúrio com Torricelli, em atm com Pascal e em milímetro de mercúrio com Pascal. Então, no sistema internacional, a unidade padrão é Pascal. Mas no Brasil, nós utilizamos aí o atm, que é a atmosfera. Vamos agora ver a relação que tem a pressão e a altitude. Bom, é interessante notar que a pressão atmosférica resulta do peso que a camada do ar atmosférico, que tem cerca de 800 quilômetros de espessura, exerce sobre nós e todos os objetos que estão na superfície da Terra. Então, vamos colocar aqui algumas colunas de pressão. Então, aqui a nível do mar, vamos imaginar uma coluna de pressão nessas altitudes. Então, onde você acha que a pressão atmosférica é maior? Campos do Jordão ou a nível do mar? Responda, depois vamos verificar. Bom, de fato, a nível do mar, a pressão atmosférica é igual a 760 milímetros de mercúrio. Na capital de São Paulo, que tem a altitude de 780 metros, a pressão atmosférica é cerca de 700 milímetros de mercúrio. E na cidade de Campos do Jordão, que tem uma altitude de 1.650 metros, a pressão atmosférica é de 610 milímetros de mercúrio. No Monte Everest, que é o ponto mais alto do mundo,
nós temos aí 8.850 metros de altitude e a pressão atmosférica lá é de 240 milímetros de mercúrio. A 10 quilômetros de altitude, a pressão atmosférica é 205 milímetros de mercúrio e assim por diante. É por isso que os aviões comerciais a jato, que voam em uma altitude média de 10 quilômetros, precisam ter cabine pressurizada para assegurar a respiração dos passageiros. Bem interessante, não é? E então, acertou? Onde tem maior pressão atmosférica, Campos do Jordão ou Santos? Muito bem. Algumas curiosidades. Para se medir a pressão do ar atmosférico, é utilizado o barômetro. E para medir a pressão no interior dos pneus, utiliza-se os manômetros. São utilizados aí nos postos de serviços, localizados nos postos de gasolina. Vamos então ao estudo da temperatura dos gases. A temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas, átomos ou moléculas, que constituem um corpo. Para um gás, a temperatura depende da velocidade, ou seja, do grau de agitação das moléculas que o constituem. A temperatura dos gases pode ser medida com auxílio de várias escalas termométricas diferentes. No Brasil, a escala usual é a escala Celsius, que é uma escala centesimal ou centígrada. Em trabalhos científicos, todavia, usa-se a escala absoluta em Kelvin, ou seja, as equivalências dessa escala, 100 graus Celsius, equivale a 373 Kelvin, 25 graus Celsius, 298 Kelvin, 0 graus Celsius, 273 Kelvin. Portanto, para transformar graus Celsius em Kelvin, a gente usa essa expressão. Temperatura é igual a graus Celsius mais 273. Assim, a gente transforma uma unidade na outra. Ainda sobre o estudo da temperatura dos gases, o zero absoluto. O que significa o zero absoluto? É o ponto inicial da escala absoluto ou escala Kelvin. É chamado de zero absoluto. Então, nós temos aqui o zero absoluto, que é o ponto inicial da escala absoluta em Kelvin. E aqui. Então, esse ponto corresponde à temperatura de 273,16 Kelvin, graus Celsius, perdão. O zero absoluto é uma temperatura de grande importância teórica para a física e para a química. Supõe-se que nessa temperatura várias condições excepcionais serão obtidas. Essas condições são: todas as substâncias estarão no estado sólido, cessará o movimento e a agitação dos átomos e das moléculas, a resistência elétrica dos metais cairão a zero e o fenômeno da supercondutividade elétrica. Bom, alguma dúvida? Espero que não. Se você então gostou da aula, peço que deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários. Registre também se você gostou da aula, o que você achou, o que você aprendeu. E se você ficou até esse momento, o grande abraço vai para você. Então, registre no comentário que você assistiu a aula até o final. Espero você na próxima aula. Um grande abraço.